Pois é um Tite também que tenta dosar a sua equipe. Em alguns momentos você vê que ele está tentando entender quem é que está bem para continuar a partida. Ele faz algumas substituições, mas ele entra também com um time ali, a gente pode, não sei se misto, mas alguns jogadores que não são titulares também, principalmente na defesa, a gente consegue enxergar isso. Bom, mas é um Flamengo que leva o seu primeiro gol com um time titular. O Tite com um jogador a mais a partir dos 20 minutos do segundo tempo e ainda assim sofrendo, Mari. Sim. Você também achou a palavra decepcionante para essa partida ideal? Sim. Eu acho que o empate ele é aceitável não fosse o desempenho do Flamengo. Eu acho que tem maneiras de você empatar e você comemorar um ponto na altitude. É válido. Mas o Flamengo, ele não jogou para empatar. O Flamengo, ele jogou para perder a partida. Assim, ele termina o primeiro tempo com 3 finalizações. E eu acho que tem estratégias para você jogar na altitude e eu acho que o Flamengo, ele aceitou de uma forma muito passiva as condições impostas pelo Milionários. Porque não foi um jogo acelerado. Sim. O Flamengo, ele não precisou correr atrás da bola. A gente já viu o time brasileiro se desgastando. O Flamengo, ele nem se colocou nesse momento de desgaste, assim. Eu acho que o físico pesou, como o André falou, em determinado momento ali, mas foi um Flamengo muito permissivo, assim, aquele lado esquerdo, tanto que quando o Tite mexe no intervalo, ele corrige essa questão do lado esquerdo. Eu acho que faltou também entendimento por parte dos jogadores referente a essa partida. O Cebolinha não jogou bem, o Vinha, por muitas vezes que teve uma oportunidade muito boa, por vezes ele fechava por dentro e o lado esquerdo sobrava muito. O Igor Jesus também não recompunha por ali. Então o Alan entra e corrige essa maneira defensiva do Flamengo e ajuda também lá na frente. O Arrascaeta muito sozinho na construção das jogadas ali, tanto que o gol sai no momento em que tem uma aproximação maior com ele, pro lado do Pulgar, mas eu achei que a estratégia de jogo do Flamengo não funcionou. Assim, na verdade, eu não consigo nem te dizer qual foi a estratégia, porque eu achei um time tão permissivo que faltou muito do Flamengo hoje. Acho que a gente vai falar muito, e assim, outros companheiros também, na hora de analisar a atuação do Flamengo, na ausência do De La Cruz, né? Sim, ele sentiu uma febre, né? Antes fica doente. Está doente, não pode jogar, não adianta a gente nem, como seria? Não dá, não é uma questão de, o jogador tem uma lesão, será que dá para jogar ou não dá? Não, o cara tá doente, não tem como, né? E ele é uma presença nesse time do Flamengo muito importante, porque ele cobre muito campo, ele marca muito bem, as tarefas defensivas que o Tite dá a ele, o Tite tem certeza absoluta que elas vão ser bem aplicadas e ele sai para jogar, porque ele tem muito fôlego, ele aparece no ataque, é um jogador muito completo. O Flamengo tem recebido do De La Cruz exatamente aquilo que ele imaginava quando fez essa contratação. A ausência dele é um problema. E é um problema que hoje o Flamengo não conseguiu resolver. Mas eu não sei se dá para a gente atribuir o mau jogo que o Flamengo fez à ausência de um jogador só, Sim. E no caso desse jogador, por mais importante que ele seja. Porque a diferença técnica, como eu disse agora há pouco, é muito grande. E aconteceu o gol de empate, o Flamengo volta para casa com esse empate na estreia. Não era o que ele queria, evidentemente, não era o que deveria acontecer se a gente pensar nas diferenças técnicas que existem entre o Flamengo e o Milionários. Flamengo, que com um jogador a mais a partir ali dos 15, 16 do segundo tempo, não conseguiu vencer o Milionários, hein? Saiu na frente, gol de pênalti, mais um do Pedro, 12 gols em 12 jogos, mas acabou sofrendo empate e o Tite falou na coletiva depois do jogo. Vamos lá. No futebol, às vezes, ele te apresenta diferentes etapas. Tivesse feito o Milionários o gol depois dos 15 minutos do primeiro tempo, que botou volume e criou oportunidades, principalmente bolas alçadas pelo lado, nós estávamos com dificuldade em fazer esse bloqueio com os dois atacantes centrais. E um erro, às vezes, excessivo de passes nossos, que não dava a condição de nós trabalharmos e acionarmos os homens da frente com a melhor qualidade. Até da altitude ela proporciona isso. A bola corre, ela foge, ela sai do teu pé, tem que ser fácil muito no pé. Olha, o Flamengo, pelo jogo que deixou de produzir, pela oportunidade que teve de vencer com um jogador a mais, pela diferença brutal dos elencos, para mim é a grande decepção mesmo, Jean.
Eu te entendo, William. Acho que assim... Olha o gol que o Vinha perde. Aliás, o Vinha fez uma partida muito fraca. Muito fraca. Muito fraca. Não só pelo gol perdido, mas defensivamente muito fraco. Principalmente na parte defensiva. Errou demais, né? Eu acho que exatamente. Principalmente pela parte defensiva. Perder o gol acontece, mas ele realmente errou muito. E acho que é o que você falou, William. Foi um jogo muito fraco do Flamengo de maneira geral, né? O próprio gol chega num momento que o Flamengo não era superior. Talvez o Flamengo tenha sido um pouco superior naqueles minutos iniciais do jogo. Depois a gente não imaginava ver o Milionários produzindo e chegando como chegou. Inclusive finalizou quase que o dobro de vezes que o Flamengo. Aí para mim tem 2 pontos. Assim, a gente pode... Primeiro ponto eu continuo achando o Flamengo favorito para a Libertadores e favorito para o Campeonato Brasileiro pelo elenco que tem e pelo treinador que tem. Esse é um ponto. O outro ponto é um exagero ao se considerar essa equipe ajustada, formada. Eu acho que tem que ser exagerado demais nessas avaliações sobre o estágio em que o Flamengo está, baseado num campeonato como o Campeonato Carioca. Sinceramente, eu acho que existe esse exagero. E falei isso ontem aqui. Então, assim, não tô falando agora, depois. Claro que o Flamengo tem de tudo para... Desse grupo vai passar com facilidade, sem dúvida alguma. Continuo considerando, como eu disse, o favorito para as competições que disputa, mas assim, não é uma equipe completamente formada, não é uma equipe pronta. O segundo ponto as mudanças. Acho que foram mudanças que fizeram o Flamengo sofrer. Né? Assim, não dá para dizer, a gente fala muito da qualidade do elenco do Flamengo, você coloca um lateral esquerdo de seleção uruguaia e ele vai muito mal, então assim, não é normal também ele ir tão mal quanto foi. Luiz Araújo acho que fez falta, né? O Cebolinha teve mal, o Bruno Henrique ficou mudando de lado, ali foi um pouco melhor que o Cebolinha, mas no meio campo também é claro que o De La Cruz faz falta, não tem muito o que se discutir. Teve um Davi Luiz na zaga. Essas as 4 mudanças. Então assim, acho até que as mudanças também fizeram com que o nível de jogo hoje especificamente caísse um pouco. Mas claro que, olhando para os nomes que entraram, não dá para dizer que o Flamengo não poderia ter jogado mais, produzido mais e ter vencido esse jogo. Seguinte, me espantou a atuação do Flamengo negativamente. O Flamengo fez o Milionários parecer melhor do que realmente é. O Flamengo tem muita construção por dentro. Quando você tem muita construção com esse jogador, primeiro você dispersa a marcação adversária, que precisa dar mais atenção do que precisou dar ao Pulgar e principalmente ao Igor Jesus. E também ao Alan, depois. Segunda questão, o Arrascaeta ganha espaço. Terceira questão, o adversário se preocupa muito em fechar por dentro, porque o volume de jogo começa a acontecer por ali e sobra espaço para o lado e quem joga pelos lados também cresce. Então tem um efeito bola de neve na perda desse jogador, teve nessa partida muito grande, mas não é para acontecer. Então, o que o Flamengo tem, não é para acontecer. A segunda questão... Jogador importante, mas você tira, não pode cair tanto quanto caiu. Eu acho que perder um pouco na construção, ok. O que me assustou no Flamengo foi a parte defensiva. O Jean falava, por exemplo, da atuação do Vinha. Eu concordo completamente, porque você olha o cruzamento em que a bola vai na trave. Muita liberdade, as coberturas mal feitas, espaços de ambos os lados, e aí tem um outro detalhe. O Bruno Henrique tenta recompor pelo lado direito. O Bruno Henrique é mais jogador que o Luiz Araújo, mas o Luiz Araújo, por uma questão física, consegue recompor melhor que o Bruno Henrique. Então você começa a ter vários pequenos impactos defensivos com os quais esse time, que sobrou no campeonato estadual contra todo mundo, ou quase em todos os jogos, não estava acostumado a lidar. Contra uma equipe, no máximo, medíocre. Milionários. E eu não vou falar que o Flamengo resvala no medíocre. Eu falei ontem e continuo achando que o Flamengo tem enorme margem de evolução. Acho que o time vai render muito mais. Concordo com o Jean. Continua sendo um dos principais, um dos raros grandes favoritos ao título da Libertadores. Mas a atuação de hoje é para ser criticada. E com as trocas, o time não pode cair tanto de rendimento, porque entrou o lateral da seleção uruguaia, entrou o Igor Jesus, que vem fazendo um bom campeonato, uma boa temporada. Entra o Alan, que meio mundo queria. Entra o Bruno Henrique, que é uma lenda no clube. Né? Então você não está falando que você teve uma perda muito grande de qualidade. E aí foi o jogo coletivo. Então é algo para o Tite pensar de agora em diante, porque ele vai ter que mudar o time muitas vezes durante a temporada por perda de jogadores, por calendário desgastante, etc. e tal, que a gente está cansado de falar aqui. Para o que fica de recado, de visão, não vou ser alarmista por conta do
empate com o Milionários, o Flamengo pode fazer 16 pontos na fase de grupo. Ainda ser melhor campanha, ok. Da questão. Me pega muito uma observação que o Eugênio traz hoje durante a programação, o Eugênio lá da nossa equipe cobrindo, e ele conversando com os membros da comissão técnica, eles falavam, não, porque está todo mundo muito preparado, os treinos, sabe, todos os jogadores participam, a ideia está na cabeça de todos eles, então a gente acha que não tem impacto fazer uma mexida aqui e uma mexida colar. O Vinha não está tão preparado, não é pelo jogo de hoje, porque não estou falando do desgaste, da altitude, do segundo tempo, da intensidade, e não estou falando nem do gol aos 4 minutos, poderia ter mudado a história, mas muito do sem bola. O Igor... É o sem bola que me assustou mais. Não, porque o Igor, para fazer um ajuste, o Fabrício Bruno acabou jogando, Davi Luiz por ali, Davi Luiz também não está exatamente... Claro, o Flamengo não estava protegido como esteve nos últimos testes. O Igor, qual é o grande diferencial para mim do De La Cruz? Que não é estatística, todo mundo está cansado de falar isso. É como ele descomplica quando parece que algo vai ficar complicado. Ele vai te oferecer uma linha de passe, ele vai achar um passe que parece simples, mas que o Igor não vai achar. Ele vai dominar um jogo, talvez, uma bola, talvez com a qualidade que o Arrascaeta foi dos poucos conseguir dominar a bola no tempo certo. Não é só altitude também. Então, nem todo mundo está na mesma rotação, e isso é um alerta que fica, para não ficar esse papo, está todo mundo preparado, troca uma peça aqui, O Tite falou que 9 jogadores sentiram na parte física, por isso que ele mexeu no time, né? E acho que é normal. Aí entra a questão da altitude. Não fez o gol no início, falhou em finalizações, o nível do Flamengo não é para falhar 2 vezes em finalizações para abrir um placar, que você tem que buscar a vitória, não um grande desempenho, porque você está na altitude. E aí falhou também depois por uma questão física, sim. O próprio domínio do Pulgar, depois que ele já dominou, já perdeu, a corrida para trás, só não está correndo para trás, que é algo que não faz muito, né, no lance do gol do Milionários, corre muito para trás. O Fabrício Bruno perde a referência ali do cara que vai acabar atacando a área. A marcação dentro da área, que tinha mais jogadores do Flamengo, também fica perdida. E tem um tempo ali que o time adversário domina muito melhor. Então, assim, não está todo mundo, como disse o Jean, amplo, favorito, todo mundo, não está todo mundo tão ajustado. O Flamengo tem um 11 ali pelas mãos do Tite, com a zaga com o Fabrício, com o Léo, com o De La Cruz descomplicando a situação, com a lateral que não é com o Vinha, com uma ponta que ainda não é o Bruno. Eu acho que também já está daqui a pouco precisando de debater a situação do Bruno, se pela ponta direita, se ele pode fazer uma outra função. Nada do Pedro, não necessariamente um 9 de referência. Sim. Mas como construir se não tiver um Pedro, um outro modelo de ataque, porque o Bruno pela direita acha que não vai compensar o que o Tite pede. Hoje ele colocou o Luiz Araújo e puxou o Bruno para o meio. Tranquilos para o debate, porque o Flamengo, quando foi testado, falou, não, o Flamengo foi testado contra o Fluminense, o Flamengo foi testado a chegar numa final e a conquistar um título que vai confirmar no fim de semana sem tomar gols. Não acho que o trabalho vai aí desmoronou. Agora começou a Libertadores, esse é o verdadeiro Flamengo. Não, até porque esse nem é o principal Flamengo. Mas alguns pontos que cabem à reflexão do que a gente tem até aqui, repito, não vamos pegar só o jogo de hoje, para análise do programa de hoje. Esse é o principal Flamengo, ele só não está inteiro. É o que você traz até aqui e o que o jogo hoje te apresenta quando você teve que trocar peça. A sua troca de peça não está tão bem ajustada quanto o seu principal. Se a gente fala... Você não tinha o De La Cruz, você não tinha a zaga principal e o Bruno hoje não é pela direita. De qualidade, mas eu acho que é o principal. Mas assim, o que a gente sempre fala aqui, passar para o Jean que ele quer a palavra, claro. O que a gente sempre fala aqui é o seguinte, o Flamengo tem 2 times excelentes, o segundo time do Flamengo também brigaria por título, o segundo time, porque é muito equilibrado, a diferença é muito pequena entre titulares e reservas. Qual jogador do Milionários o Flamengo gostaria de contratar para ter no seu elenco? A gente estava falando isso hoje, até quando a gente estava fazendo o intervalo, nossas redes sociais, nossa Multicam. É o seguinte, você está querendo dizer, Birner, que o segundo time do Flamengo é melhor do que o titular do Individualmente. Individualmente? Falou sim. E realmente é. Sim. Então eu acho que mesmo que não seja o time, algumas peças tenham sido mudadas, falta o De La Cruz, colocou o Vinha, colocou o Davi Luiz e tal, eu acho que pelo que a gente fala não é para ter essa queda de rendimento hoje. Então, ainda que a gente constate e seja unânime a opinião de que as mudanças fizeram diferença, e acho que fizeram pelo nível baixo de rendimento das peças que entraram, isso acho que, aliás, vale principalmente para o Vinha, tá? Dos 4 caras que entraram no time. Foi o pior, né? Que foi o pior deles. Ainda que a gente constate isso, eu acho que jamais nessa temporada vai se poder fazer ao Tite uma crítica em relação a ter mudado a equipe. Claro, a não ser em casos muito extremos, a gente acho que lembra o Campeonato Brasileiro do ano retrasado, quando o Flamengo abre mão do seu time completamente titular num jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, que poderia de alguma maneira, se o Flamengo... Dorival. O Dorival, exato. Ele abre mão do time... Ali eu acho que houve um equívoco. E foi 1-1 o jogo. Porque, exato.
Ali eu acho que eu vi um equívoco, porque, enfim, em certos momentos você tem que falar, não, pera lá, esse jogo é muito grande, esse jogo pode me recolocar na briga pelo título brasileiro, eu não vou mudar todo mundo, que foi praticamente o que fez o Dorival naquela ocasião. Mas tirando casos assim, eu acho que já você pode fazer inúmeras críticas e poderemos fazer inúmeras críticas ao Tite, às escolhas dele, às substituições. Mas dificilmente a gente pode criticar um técnico que tem no banco o Vinha para o lugar do Ayrton Lucas e resolve fazer essa mudança, né? Que tem o Bruno Henrique para colocar no lugar do Luiz Araújo ou do Cebolinha e resolve fazer essa mudança. Assim, pelo contrário, ele é obrigado a mudar essas peças constantemente, porque você não monta um elenco com essa riqueza, com essa fartura, para ficar jogando só com o seu time titular. Ele tem que usar esses caras por uma questão de gestão de grupo e por uma questão óbvia de dosagem, de tempo, de minutagem, numa temporada que é alucinante como a temporada brasileira. Então, mudar não é o problema.